E aí, gente? Olha só, do meu lado, aqui do meu ladinho, aqui, ó, temos Jefferson Neves. Aqui embaixo tá o Rafão. Gente, eu tô com os dois da Lampião para falar sobre Belregard, como eu prometi para vocês no vídeo de quarta-feira. Apesar de que vocês... isso aqui tá sendo lançado, tá sendo gravado antes da quarta-feira, então eu ainda não prometi para vocês, mas vocês já estão assistindo... Bom, foda-se. Eu prometi para vocês ia ter entrevista com os dois, tá bom? Tá aqui, então bora começar esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar de literatura, RPG e board games. Os dois devem estar olhando muito estranho para mim, porque eu estou olhando para a câmera, então teoricamente eu estou olhando para eles, mas eu estou falando com quem está assistindo o vídeo, né? E daí estão os dois me olhando assim, tipo... O que esse filho da puta tá fazendo? Então estamos aqui, vamos conversar sobre Belregard, beleza? Eu vou deixar uns minutinhos para cada um deles se apresentar, falar o que quiser, mandar um beijo para a mãe, para o pai, para a Xuxa. E vamos lá. Rafão, começa contigo, fera. E aí, pessoal, beleza? Aqui é Rafão Araújo. O pessoal já me conhece há algum tempo na internet, a gente já tem um tempinho que a gente vem fazendo um trabalho. Quem me conhece há mais tempo, sobre o Reduto do Poder há bastante tempo, Reino de Ferro, afinal foi lá que eu encontrei o Jeff. Mas gostaria de falar principalmente dos últimos 2 anos, onde, junto com um time incrível, a gente formou o Lampião Game Studio. Sou um dos autores do The Loyal, produtor também de outros. Nós temos autores de Belregard. Eu estou realmente lisonjeado desse convite. Vamos bater um pouco sobre o jogo que está no nosso coração. E é isso, vamos lá, vamos conversar. Manda ver, Jeff. E aí, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jefferson Neves, sou, como já foi dito aí, né, do Lampião Game Studio. A gente cria vários RP joguinhos aí para sua diversão, para a tranquilidade da sua viagem, né? E estamos aqui para falar um pouquinho de Belregard, né, que está em financiamento coletivo. No momento em que gravamos isso daqui, ele está em 55%. Batemos aí mais da metade, no rumo certo, na direção para terminar esse negócio e, quem sabe, bater alguma meta extra, né, para liberar as aventuras de Belregard, que é o tipo de suplemento que nós do Lampião gostamos de investir muito, né? Coisas para você usar assim com praticidade, né? Nada para te deixar com mais volume de coisas a decorar ou, né, só para acumular, né? Não, para você usar, para você colocar em mesa, colocar na prática. Então é isso, valeu aí ao Luiz pelo convite. O Luiz é um cara aí que, já tive o prazer de esbarrar muitas vezes nesses eventos pela vida e sempre foi um homem cabriocário, né? Uma pessoa inexorável. Caralho, exatamente. Aqui, com licença. Um cara inexoravelmente helps. Exatamente. Perfeito, gente. Então, Jeff, você já falou, cara, de como é que tá aí agora, na terça-feira que a gente tá gravando, na verdade, como é que tá a porcentagem do Belregard. Eu espero que quando a gente lançar esse vídeo, tá saindo sábado, já tenha batido, por algum motivo, brotou dinheiro da galera, né? De repente, 100%. Ansioso por isso. Pô, vamos torcer. Mas eu tenho certeza que vai bater, cara. A gente for ver questão de tempo com questão de financiamento. Ele tá no fluxo ali, tá seguindo. Tá acompanhando a proporção direitinho. E sempre tem aquela galera que pede para lembrar quando tá acabando, que só apoia no final, né? Enfim, sempre tem o pessoal da entrada dramática, né? Mas é preciso lembrar, Luiz, Deus está morto. Então, até o último centavo. Não vamos. Eu disse, eu tô torcendo, não rezando mesmo, porque daí não vai ser atendido, né? Isso, boa! Na verdade foi uma pegadinha, foi só pra ver se você estava atento ao clima do jogo. O cara já jogou Belregard, né, cara? Ele já sabe como é que funciona. Falando resumidamente, porque vocês já disseram isso em vários lugares, certo, gente? Conta rapidinho pra gente, lá em 2011, quando vocês começaram com essa parada, da onde que veio isso? Da onde foi que brotou essa ideia toda essa
esquizofrenia sombria e bizarra que saiu dessa mente deturpada de vocês. Fica com você, Jeff. Começa aí o bonde. Bom, para falar de forma bem resumida, lá para esse ano aí eu estava começando a criar o cenário, né, por questões de querer uma coisa que me atendesse por esse gosto, né, de um jogo mais verossímil, mais pé no chão, que não tivesse alguns cacoetes, né, da fantasia medieval clássica, como a magia exagerada, raças fantásticas, né, essa coisa toda. Eventualmente eu encontrava alguns desses elementos em alguns jogos, mas dificilmente tudo num jogo só, né? E aí tudo isso foi me fazendo querer criar uma coisa própria. E tem que lembrar que o mundo do RPG, a cena do RPG de 2011 não é a de hoje, né? Eu honestamente não sei se eu faria hoje, sabe qual é? Claro que eu seria outro Jefferson, provavelmente, né? Porque não tem como a gente simplesmente pegar um recorte da nossa vida e falar faria tudo diferente ou faria tudo igual. Essas são suposições impossíveis assim da gente firmar com toda certeza. Mas eu provavelmente teria outras influências se fosse hoje, o jogo seria diferente se fosse hoje, né? Naquela época, eu consegui criar uma coisa que me satisfaz, e até hoje essa coisa me satisfaz, porque é uma das coisas que mais me dá prazer em termos de RPG é jogar Beauregard, sabe? Narrar, poder jogar, às vezes, né? Ou trocar ideia com alguém sobre, passar ideia, né? Dentro do Lampião a gente somos 4, né? Eu, o Rafão, o Jorge e o Diego, mas a gente tem nossos a secla é o nome que dá. Tem o resto, tem o staff lá, tem até a galera. A gente tem o nosso staff ali, né? A galera, todo mundo já passou pelo ritual e tudo mais, sangue, bode, tudo mais. Aquela parada básica, né? Toda essa galera que acompanha a gente nos eventos, joga os nossos jogos, narra os nossos jogos, né? Eles também estão criando, e é muito a experiência que eu tenho tido nesses últimos anos, especialmente esse ano, de poder acompanhar essa galera que acabou de conhecer o meu jogo e está criando para ele, é um troço assim, que é a mesma sensação que eu tive quando eu conheci o Jorge, né? Porque eu conheci o Jorge, ele já conhecia o Beauregard, e aí eu conheci esse cara, e quando eu vi o cara era fã e já tinha criado coisa, e tu fica assim, cara, como assim? Né? Mas assim, o cara já está criando coisa em cima da minha criação. Não no sentido egoísta e de ciúme, não, mas de ficar impressionado. Surpreso, né? Sabe? Como que você conseguiu não só inspirar alguém, como que você escreveu tá coeso e coerente ao ponto do cara criar em cima. Porque para nós é muito. Né? O Jorge ainda, um cara daquele. Porque para nós é muito fácil ser coerente, difícil ser coerente para outra pessoa. E aí, quando você percebe que outra pessoa captou tão bem quanto capta, sei lá, um livro gringo, você fala assim, caralho, velho. Consegui, sabe qual é? Porque é difícil isso. Nada garante que a pessoa está entendendo perfeitamente a sua mensagem, né? Sim. E aí, a culpa é de quem? Eu acho que seria minha. A culpa é minha se o cara não está entendendo sobre o que é o jogo, né? Eu é que tenho que conseguir explicar. Tem que presumir a inteligência ou né, seja lá o que a experiência da pessoa, né? A experiência, a referência, nada disso. Eu é que tenho que entregar. É meu trabalho entregar, né? E vendo isso, vendo essa galera que está criando, o Jorge, né, como exemplo, eu percebo que, estamos fazendo algo certo aí, estamos acertando nesse ponto. Cara, isso é muito bom ver essa responsabilidade de fazer a parada direito. Porque como você falou, cara, a responsabilidade do receptor entender uma obra, cara, em boa parte é do criador. Né? Tem muita parada também do que da concepção da pessoa, da interpretação da pessoa, claro. Mas ela pegar o espírito do que se trata, sim, você tem que garantir que você faz, né? Porque o que mais tem, a gente vê isso em literatura direto, cara, é o escritor mandar aquela ou então o diretor do filme, né? O filme flopou, ninguém gostou e o cara, não, é porque vocês não entenderam a complexidade da trama que eu quis passar pra vocês. Exatamente. Véi, calma aí, Batman vs Superman, cara. O que você tá falando, cara? Por aí. E foi mais ou menos, acho que depois de um tempo, né, cara? A gente começou a ter ligação, Luiz, devido, como eu falei, o Reduto do Bucaneiro, lá na época do Orkut, era um site focado para Reino de Ferro. E o Reino de Ferro, mesmo com toda a sua fantasia, ele tem o clima humano dele, serviu como uma grande referência para nos unir, porque ele é dividido em etnias, as religiões são principalmente monoteístas, então há uma briga clara de religiões, não aquele conceito politeísta, sabe, de fantasia medieval, onde todo mundo
convive com todo mundo e tal. E ali foi onde eu e o Jefferson começamos a nos aproximar, né? E aí a gente começou a falar do jogo que a gente fazia para o Reduto, né? Do Reino de Ferro, e ele até que apresentou a ideia do Bel. E devagar ali, porque eu sou pitaqueiro, tipo, se você veio conversar comigo, dificilmente você vai sair sem eu dar algum tipo de pitaco. E aí a gente começou a conversar. E eu estava muito influenciado pelo que estava chegando no Brasil na época. Foi o começo dos jogos independentes. Eu me lembro que o primeiro jogo indie que eu li foi lá no blog do Tio Nito, que foi o 3.16. Eu me lembro que eu estava muito influenciado sobre a experiência, sobre The Forge, gameismo, teoria GNS. E aí o Jeff ele tinha um cenário e eu estava com a ideia de que aquilo tinha que virar um jogo. Porque nesse tempo ninguém discutia sobre isso. Bastava ter um cenário, qualquer sistema era qualquer sistema. E aí a gente começou essa discussão. E foi nessa de começar uma discussão até que, quando menos percebeu, nós dois estávamos construindo aí 3.16, Carnificina entre as Estrelas. O Tio Nito fez um resumo dele, começou a jogar com esse jogo. Esse é o primeiro jogo que eu li onde o narrador joga. O narrador tem limites de regras e pontuação. E aí vários outros jogos depois, não obrigatoriamente por causa dele, usam esse tipo de regra, onde o narrador tem limite de pontos para ser utilizado, né? Eu tenho um limite de pontos de fate, igual os jogadores na mesa. O 3.16 tem isso. Eu me lembro que a gente não tem como separar, sabe, Luiz? Mas foi uma simbiose ali, a gente começou a discutir. Mas, assim, o que eu posso dizer é que, abertamente, né? O Jeff tinha, assim, a concepção do cenário, assim, o que eu posso dizer como dois parceiros, dois sócios. O Jefferson ele tinha a visão clara do mundo, ele já tinha a visão dos nomes das pessoas, dos locais. E isso não foi severamente influenciado por mim. E a gente acho que dá para explicar, tipo, eu sabia o que eu queria jogar, mas não estava pensando em como ainda. Sabe? Sim, tá. Então ele já imaginava, ele já tinha ideia dos selvagens, já tinha a ideia da peregrinação dos homens atravessando os povos e lutando. Mas eu lembro que eu fiz perguntas para ele, falei assim, Jeff, e aí? Mas o que são? Ele falou, não sei, cara. Sacou? Tipo, ele tinha mistérios dentro do jogo que eram mistérios para ele também. A ideia estava e até hoje seguem, sabe? E até hoje são mistérios para nós também. Nós queremos que seja assim. Então, eu posso dizer assim, que eu trouxe um pouco da ideia de transformar o jogo em um jogo, sacou? Tipo, você tem os ingredientes e eu fui quem levou para a mesa. Não tô colocando um como mais importante do que o outro, não, entende? Trabalho em equipe. Mas foi um trabalho completamente em equipe. E isso foi muito da hora, porque aí começamos a explorar qual era eu cheguei a dizer que o jogo ia ser todo só com arautos, né? Para quem conhece Borderguard há algum tempo, sabe que os arautos é uma parte importante do jogo, são tipo pessoas que se despertaram para ter uma conexão com Deus e tal. E eu falei, cara, vamos fazer um jogo todo assim, onde todo mundo seja tipo Matrix ou Mago Ascensão. E o Jefferson falou, não, cara, não é por esse o caminho. Então nós, mesmo naquele tempo, sem Google Docs, sem qualquer tipo de arquivo online. Era sofrido, hein, bicho? Era sofrido. Hoje eu não faria. Já é completamente não, diferente. Cara, a gente fazia por MSN e, tipo assim, eu fazia um arquivo e mandava para ele pintava em vermelho onde ele achava errado, mandava para mim o mesmo arquivo com outro nome, ou às vezes com o nome 1 no final, né? Uhum. Aí daqui a pouco você tinha 25 arquivos e já não sabia mais qual que era o arquivo. Sacou? Por muito tempo não tinha backup era caixa de e-mail. Até que a gente veio pensando no Google Drive e tal. Então, assim, eu me lembro, cara, a gente construindo, eu me lembro até quando foi, porque algumas inspirações de Beauregard vieram assim, sabe? Tipo, na hora. Eu me lembro o dia exato que a gente escreveu sobre os puros, a história dos puros. E eu me lembro que a gente ficou em silêncio, conversando pelo áudio do MSN, e ele escrevendo lá e eu escrevendo aqui. Tipo assim, mas, cara, 1h30, 2 horas frenético, sabe? Aquele lapso, aquele insight de imaginação. De repente, cara, Toy, daqui a pouco ele, toma o meu. Sacou? E assim, então foi um processo muito sinérgico que só foi repetido depois, anos depois, hoje trabalhando com o Jorge, né? Então essa é a vibe do Lampião. A gente tenta realmente ali se conectar com uma amizade, sacou? E eu acho que foi esse, né, Jeff? Nossa, falou assim, parece um casal, né? Falando, né? Tipo assim, como é que foi? Como é que se conheceram? Como é que formaram a família? Dá pra ver a aliança na mão do Rafão. Eu quero ver cadê a aliança na mão do Jefferson agora.
entendeu? Eu tiro porque... Que preguiça. O anel dele já não mostra mais, não. Nossa! Queria desavença aqui e tal, eu tiro. Então... porque senão o Jorge fica com ciúmes. Entendeu? Os caras estão mais perto de mim aqui, né? Aí é foda. Daí fica complicado. Vai que ele entra no quarto agora, tá ligado? Só um segundo, continue. Então, beleza. Vamos continuar com você, Jeff. Caia, vamos começar então. Você falou dessa necessidade de fazer o jogo, fazer um jogo que você não conseguia ver antes, né? Fazer um cenário que você não via um jogo ambientado da mesma forma. Mas essa necessidade sempre vem de alguma coisa que tu viu e tu curtiu pra caralho, tá ligado? Tu falou, porra, eu vi isso em algum outro canto ou então em alguma outra mídia e daí você sentiu a necessidade disso aparecer num jogo de RPG ou aparecer vários conjuntos ao mesmo tempo, Caia. E então eu tô vendo que você tá tirando do estante alguma coisa aí, mostra pra gente, Caia. Fica tranquilo, vai falando. É isso aí então, show? Questionamento? É esse o questionamento. Então, botei 3 livrinhos aqui que são minhas, talvez aí as maiores inspirações para mim quando eu comecei a pensar no Beauregard. 4, na verdade. Esqueci de um muito importante, que já foi falado, a gente bota ele de novo aqui. Por que não? Esse aí, quando ele puxou ali, eu senti meu coração balançando aqui. Primeiro é esse aqui, ó. Ravenloft. Esse aqui não há igual. Esse aí do AD&D é monstro. Porque foi uma grande campanha que eu joguei, né? Que eu narrei com a minha galera aqui, durou 5 anos. E ele tem todo esse clima sombrio e tal. E aí, quando a gente acabou, novamente falando, na cena daquele momento, daquela época, eu não tinha outro jogo sombrio que me atendesse. Tinha vampiro, Sim, mas não era isso que eu estava procurando. Estava procurando outra coisa. E aquilo também, não vou dizer para você que eu sabia exatamente o que estava procurando, não. Eu sabia também. Estava aí, estava olhando, estava querendo encontrar alguma coisa. Aí, na mesma época, né, eu já começava a querer voltar um pouco, né, essas coisas mais antigas, por isso eu achava alguma coisa e tal, porque eu não havia a minha projeção pessoal de procurar o novo, né? Eu estava mais tentando voltar para ver o que tinha de antigo. E aí entrou um outro cenáriozinho de D&D que me inspira muito, que é esse camarada aqui, ó, Caramecos. Caramba. Caramecos me inspirou muito para fazer o Beauregard por vários motivos, né? Ele tem muitas informações em game, que é a mesma coisa que a gente fez com o Beauregard, de você escrever o livro como se alguém do mundo estivesse apresentando aquele livro. As artes também, tem legenda, como se... Né, o que essa arte está mostrando? Não é só a imagem de um cara genérico para mostrar como é um cavaleiro, não. Aquele ali é Dom Fulano da terra tal que vive em tal lugar, sabe? Tô botando argamassa nesse cara, né? Não é simplesmente uma ilustração do sistema, é um pedaço da história do mundo, né? A gente apropria, né? Exatamente. E alguém desenhou e tipo tem uma história, exatamente. Tem um autor, né? Quem que desenhou, né? Por exemplo, um dos caras que está ilustrando a arte interna do livro é o Thiago Mota. E aí toda a arte dele a gente coloca ilustração de Motazzi, que é o Mota de Beauregard, feita em estilo tal, porque a arte dele é uma arte moderna, que não existia na Idade Média. Aí a gente cria o conteúdo para que exista um estilo artístico em Beauregard que é uma espécie de gravura moderna, que é o estilo Bertino, que tem esse nome por causa de um amigo meu que fez as primeiras artes para o Beauregard, chamado Berto. É o estilo Bertino que o cara tá fazendo. Esse Berto uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas aí que tá, eu tô transformando... Por quê? Um crítico poderia vir para mim e falar, porra, o teu livro é todo em game, tu tá dizendo aí que gosta de ser muito verossímil, mas essa arte não é nada medieval. Concordo, mas eu transformo esse problema em história, né? Alguém criou esse estilo lá dentro e aí você tem todo um conteúdo, né? E, o pior é que tem literalmente história que usa o Berto, né? Que tem toda uma lenda em volta dele, que os quadros dele são vivos e tal, não sei o quê. Então, no livro tem lá uma puta história usando o Berto como um exemplo para você usar ele na sua aventura. Então, até porque todos nós normalmente existimos dentro dos nossos jogos, entendeu? Nós do Lampião. Então nós... Peguei um ponto em comum com vocês aí. O livro, a história que eu tô revisando para conseguir lançar, certo? Eu fiz isso... Aí vai parecer egocêntrico pra caralho, né? Eu fiz isso comigo. Eu tô lá, eu existo, entendeu? Eu existo, cara. Eu existo dentro da história. O escritor, tá lá.
Entendeu? Ele não Mas você aparece, não- mas ele tá olhando todo mundo. Ele existe. Tá, ok. Entendeu? Ele não é um, Ok. ele não é um personagem do grupo, assim, digamos assim, né? É uma Uhum. fantasia medieval. Eu Sim. entrando nos clichês, mas tudo bem, eu gosto, foda-se. Mas ué, não tem Foda-se. nada errado. É, Se não exato. fosse, se não fosse bom, não era clichê, cara. O negócio é só Exatamente. você ver o seu tempero, até onde você tá querendo ir, tá enjoado ou não tá. Tem clichê mais clichê que arroz com feijão? E continua sendo bom, né, cara? Cara. Só que muda só o tempero. Então, eu tô lá, mas assim, eu não sou um personagem dos protagonistas, entendeu? Eu existo no mundo e eu observo ele. Então, Então não é digamos tão que essa é a egocêntrico desculpa para eu assim. ter escrito a história. Ah, Eu observo. nós somos mais egocêntricos. Nós aparecemos, temos personagens, às vezes a gente. Saquei, assim. Se fosse. Você não foi tão egocêntrico. Seria se Jefferson você fosse terrível, um até parece herói. Jefferson andando assim, gigante no meio da cidade. E o outro livro, cara, que me inspirou muito, que era um cenário que eu acompanhava, assim, de ler em Dragão Brasil, resumos dele, pirava, queria jogar e pintou uma tradução pipipichu na internet, na época que, pô, não existia nada, assim, de nada. E aí eu, peguei e consegui jogar e, caralho, explodia a minha cabeça, era muito maneiro, que é esse aqui, Lenda dos Cinco Anéis. Também é, porra, grande inspiração para mim. Esse livro aqui, grande inspiração, por quê? Ele é uma fantasia medieval, Japão, feudal, foda-se, não importa. Mas não é, né? Você entende o que eu quero dizer. E só usa povos humanos, que é uma coisa que eu já estava começando a gostar mais. Né? Você tem meio que etnias, cada clã é quase que uma etnia, né? E isso é muito interessante, porque cada clã tem costumes, tem comportamentos, tem maneiras de lidar com as coisas da vida. Inclusive, e a organização... né? Varia bastante de um para o outro. A organização do mundo de Rokugan me agradava muito. Era uma coisa que eu queria trazer um pouco também. Como você vê, foi uma influência, mas a organização do mundo de Rokugan, sabe, a gente deu um pé na bunda dela, porque Beauregard é um caos. Foda-se, que assim é mais legal. E é isso mesmo, entendeu? Exatamente. E o último, né? Não o último, tem vários outros jogos que me inspiraram, mas eu acho que eu colocaria assim para começar a ideia, que é o queridão aí, que a gente já falou, né? Reino de Ferro. E que nos uniu, de certo modo, entendeu? Exatamente. Reino de Ferro por conta disso. Reino de Ferro ele é tão bem estruturado na questão humana que foi o primeiro jogo que me fez falar, cara, pra que tem anão e elfo aqui, cara? Sabe? E o que é legal, os anões e elfos deles realmente não são apenas um humano baixo ou um humano que vive muito. São muito diferentes. E você joga um jogo só com anões ou um jogo só com elfos e não tá nem aí com os humanos. Porque é muito rico, é muito rico. É como se fosse de outro país. Sacou? A gente tá aqui com as nossas brigas de brasileiro, com as nossas diferenças regionais, e os não humanos, cara, estão em outra discussão. Estão no Acre, né? Não humanos e tal. Tipo, Acre. Desculpa aí, galera do Acre. Apoia do Não, Acre. Brincadeira. Apoia aí, por gentileza. Até porque o Acre tem... Se eu ver o apoio do Acre, eu vou ver depois do Analytics quantas pessoas do Acre assistem o meu canal. Eu fico feliz. Por favor, foi uma piada só, gente. Apoiam por uma piada. Vocês estão acostumados, né? Vocês têm senso de humor. A gente... E aí, o que acontece? As minhas referências, eu estou sem nenhum dos meus livros aqui, até porque boa parte da minha coleção foi pro saco, tem uma parte guardada aqui. Mas as minhas referências foram, cara, além de Reino de Ferro, porque Reino de Ferro ele tem o seu ar sobrenatural, sua mecânica, tudo mais, mas ele tem rixas humanas. Tipo, eu tomei o reino do outro cara, mas eu não tomei o reino do outro cara porque é uma magia, uma profecia, não. Eu tomei o reino do outro cara porque eu gostava da esposa desse cara, e a esposa desse cara deitou com meu irmão, e eu... Tipo, uma Maria do bairro, sacou? Uma Maria Mercedes, sacou? Usurpadora do México. Então a gente gostava desse lance humano por humano brigando por humano. É como se tipo, o mundo superno dos deuses não tivesse tátil. Aquela ideia de você pega às vezes alguns cenários de fantasia, deuses assim, tipo, muito táteis, sacou? Pra gente parecia muito fácil. E a gente já aconteceu tanto, né, cara? E assim, às vezes eu acho que é um pouco mais fácil você ter dragões e tempestades à sua mão para utilizar quando quiser, porque qualquer coisa aparece eles e tal, do que não ter isso. É muito mais difícil criar uma história dentro de um salão numa cidade com 10 pessoas, sacou? Na minha concepção, fazer envolvente com menos personagens. Sacou? Quanto menos, melhor precisa ser, certo? Se eu te apresento um arroz e feijão, ele precisa ser muito bom para fazer frente a um banquete com várias opções. As minhas referências, além de Reino de Ferro, para mim veio muito Mago Ascensão,
mudar, porque eu sempre vi o Mago Ascensão como um grito de liberdade, um grito de rebeldia moderno, sacou? As pessoas não entendidas pela sociedade, independente do seu clima punk gótico ou não, mas eu gostava da ideia moderna dele, subversiva. Uma grande referência para mim que teve foi um livro da Diamond, que pouca gente conhece, mas chama Maitreya. Ele fala sobre as culturas orientais, ele fala muito sobre filosofia oriental, ele fala sobre egrégora, sentimentos, e daí nasceram os conceitos principalmente dos ímpios e tal. Mas eu acho que as duas principais referências para mim, nas partes que eu acho que você consegue ver a influência, eu gosto muito do Vampiro Hacking. Por qual o motivo do Vampiro Hacking? O Vampiro Hacking eu gosto muito dele, diferente da Máscara. A Máscara foi o jogo que eu joguei, né? Foi o jogo que me introduziu a RPG, mas eu sou apaixonado pelo Hacking. Eu gosto do caos do Hacking. A ideia de não ter uma grande organização que toma conta de todo mundo, que aí, tocando para Beauregard, é um rei. É o isolamento, né? É o isolamento. Você não tem como pedir ajuda para alguém que na Camarilla, onde justificar que aqui num cenário de fantasia medieval é a guarda real, é os grifos do reino. Você está por sua conta. Em Hacking, quem é o príncipe é o mais velho e o mais forte. Se ele não aguenta ficar no trono, alguém toma. E o que eu gosto muito do Hacking é que o Hacking quebra a ideia de o bom e o mal, sabe? Tipo assim, Camarilla e Sabá. Todo mundo está misturado. O seu cara que está sentado do seu lado, ele tem ritos esquisitos. Então, Fala, termina aí, conclui. Né? Então, isso eu queria em Bell, que você não tivesse uma divisão clara da bondade, da maldade, quem é os bonzinhos, quem é os bonzinhos. E foge exatamente para a organização que Rokugan tem. Rokugan, ele te dá essa segurança. Tá tudo ali, o imperador e tal. Você vê o mundo coeso e tal, certinho. Se der ruim, não sabe para quem pedir ajuda, né? Aí no Beauregard, casando com o que o Rafão tá falando, é isso. A gente quebra essa segurança, desestruturando toda a lógica que seria muito fácil manter. E só para puxar uma corda dele com o vampiro, o Idade das Trevas é muito legal nesse ponto, porque ele era isso, ele não tinha Camarilla e Sabá também, e era isoladão. E ele sempre batia muito no martelo da cidade como um lugar imundo, um lugar que não é bom para você estar, é um lugar perigoso, e o ermo é pior ainda, sabe? Então, assim, é uma parada maneira pra gente Eu gosto disso, eu gosto daquela ideia que é a gaiola dourada que o Hacking usa. Independente da sua cidade ser maravilhosa, ou seja, dourada, ainda é uma gaiola. Então você servido por serviçais, mas você não consegue viajar 10 quilômetros. Só que você não tem o direito, não tem dinheiro que você possa fazer com que faça com que você transponha. Não tem estrada, só tem lama. Então, e por último, a referência, cara, veio também da White Wolf, o Promethean. Né? O Promethean é o livro do novo World of Darkness, que tenta o Prometiano, os criados, né? E os Prometianos, ele tem aquele lance do Frankenstein, que é a repulsa que os humanos têm do Frankenstein, porque ele é uma forma de vida não compreendida, não natural. Né? Não natural. E os arautos dentro do jogo de Beauregard, eles são muitos assim. A minha influência maior de todas elas foi a minha origem e pouco conhecimento no conceito judaico-cristão, né? Bíblia e tal. Frequentei o culto por algum tempo. Então, culto, quando fala, gente, cultuar, né? É uma seita, não, para daqui a pouco tem gente brigando, né? Seita é cultura, mas depois e aí o que acontece? Quando teve isso tudo, essa influência, o que a gente quis colocar, que o arauto não é uma dádiva, sacou? O arauto não é um Superman, o arauto não é um Power Ranger. O arauto é um ferrado, um fudido, que ele resolveu atravessar a película e agora ele vai pagar pelo preço de ter visto a película do outro lado. Então, essas foram as nossas influências, como dá para ver, uma gigantesca salada mista, isso do que a gente lembra. Por exemplo, faltou falar a Aparição, que é uma puta influência também. Aparição, falam que a aparição Limbo, né, do antigo World of Darkness, quando encerrava uma campanha, normalmente gerava um senso de frustração muito grande nas pessoas. Porque ele era um jogo feito para frustrar. Melancólico, então, né? Melancólico. Então, muita gente não se divertia com a experiência, de certo modo, depois de um ano se ferrando e terminar se ferrando. E, de certo modo, não levado ao extremo, mas nós queríamos um pouco disso. Sacou? De que você ser o grande marco, né, como os grandes mártires bíblicos, religiosos, ou até do mundo, normalmente tiveram uma morte deplorável, normalmente não foram aceitos pela sua morte,
E foram anos depois, até mesmo por quesitos políticos, vamos beatificar esse cara. E quem está beatificando foi a mesma organização que queimou o cara na fogueira. Tira ele do inferno, tira o menino do inferno, põe no elevador. Agora que ele falou... Tira esse e desce esse aqui. Esse aqui não tá... Esse aqui cai... esse aqui cai, tapetão, igual futebol. Entendeu? Esse aqui vai passar da cara. Entendeu? Então, a gente queria que tivesse muito disso, cara. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou dar uma dica para vocês botarem nas próximas expansões, que é um negócio que eu botei no Facebook que eu fiquei espantado que eu descobri. Eu não me importo mais se é fake ou se não é. Eu gostei tanto que eu resolvi aceitar como verdade. A gente tá nesse período que importa que a gente acredita, né? Que importa que a gente acredita. Eu resolvi aceitar como verdade a história de São Lourenço. Que eu descobri que São Lourenço foi foi pego na perseguição contra os cristãos antes de virar religião oficial do Império Romano. E daí ele foi queimado vivo, só que ele foi queimado numa grelha gigante. E enquanto ele estava queimando, ele virou para os seus executores e falou: me vira que desse lado eu já estou bem passado. Esse aí é bruto, hein? Eu não sei se isso é verdade, isso provavelmente é mentira, mas eu resolvi acreditar. Esse cara tinha uma ficha de D&D 3.5 e era um clérigo de 20º nível. O narrador, o mestre botou o dano de fogo de 20, ele tinha resistência a fogo. E ficou rindo, cara. Ficou rindo. Ficou rindo. Não, já. Por aí. Aí é mais um motivo porque que essa época toda minha jogando Ravenloft eu tava frustrado e queria fugir de tudo que fosse essa coisa do cara que se sente muito imortal, sacou? Já tava saturado disso, queria sair disso o mais rápido possível, que aí foi também parte... Tanto que no começo eu não pensava em sistema. Eu cheguei a narrar Beauregard para Storyteller, por exemplo, que respondia muito mais para mim. Vamos combinar. Jogar Storyteller naquela época com caçadores e caçados, por exemplo, era maneiro pra caralho, porque tu era um merda, e aí tu, caraca, vamos caçar o vampiro, e tu sabia que podia ser um cara de 15ª geração, tu ia passar um perrengue tão desesperador pra matar aquele cara, que é legal, é maneiro, tu quer fazer... Acepção, né, você usou bastante, a acepção no Terra Devastada. Foi uma grande inspiração no começo, quando a gente começou a pensar em sistema, né, a gente chegou a criar coisas que eram muito puxadas para acepção, né, de criação livre, que você botava só adjetivos pro personagem e tal, até que a gente começou a procurar meios mais numéricos, né, para poder misturar e criar um sistema novo e tudo mais. Até que chegou no Crônicas, né, que, pô, para mim é um encaixe aí muito bom, porque ele tem tudo que me tira a zíngua, né, me tira o ranço, digamos assim, que é você criar um personagem livremente, porque é uma outra coisa que eu particularmente não gosto a longo prazo. Para jogar uma vez só é ótimo, é maravilhoso, não tem problema nenhum. Mas quando eu estou jogando uma campanha e chega um determinado ponto da campanha que um jogador quer fazer uma coisa, mas ele não pode, porque não é da classe tal, do arquétipo tal, do seja lá do que for tal, isso me incomoda, sabe? Isso, pô, tipo, é o sistema atrapalhando o jogo, né? Aí eu, tipo, porra, tudo. Aí o cara pode virar pra mim e falar, mas você pode mudar, cara, você pode fazer do jeito que você quiser. Não era pra precisar, né, meu camarada? Exatamente. Até porque não é responsabilidade minha ficar criando o pulo do gato no jogo. O jogo vem pronto ou não vem, né? Então, tem todas essas discussões aí, que ao mesmo tempo que eu falo isso, eu concordo que tem jogo que dá pra improvisar e que até parte do design improvisar. Mas, né, é uma discussão mais longa e mais... Bem mais longa. Do game design mesmo. Bom, a gente já falou, então, o início, referências. Vamos passar um pouco, então, vamos sair do passado, pular o presente, porque isso daí já foi muito falado por todo mundo. A gente tá vendo acontecendo, certo? Tem um presente que é interessante falar, cara. Opa, então manda. Que é muito interessante falar. Vai sair sábado o vídeo? Você falou mais ou menos aí? Então, segunda, né, um diazinho aí depois, 2 dias depois, vai ter mais uma sessão no Azecos, né? A gente está jogando, eu tô narrando o Beauregard lá. Já teve a criação de personagem, que ficou muito foda, com uma regra que está no livro do Beauregard, que é o do Padre Eu Pequei, onde você cria os personagens já utilizando um pecado para cada um, e as relações deles com esses pecados, e como, né, o que liga esses caras é o padre para quem eles se confessaram e tal. E você já tem um jogo pronto quando termina essa primeira sessão, mesmo que você não tenha tocado em dados, né, em momento algum, só para rolar o pecado do cara e ver qual a criação daquela cena de flashback, né, de pecado.
E aí que fica legal, né, Jeff, até te falar, para você ver, tipo, nós falamos de referência de jogos extremamente clássicos, né, clássicos no sentido assim, são bem padrões. Todos os jogos que nós citamos é bem padrão, assim, o narrador lá, o jogador aqui, eu tenho força, eu tenho tal, eu tenho tal, eu tenho tal, eu tenho tal, e a gente está aí misturando, né, a nossa influência dos jogos mais modernos, e tentam criar laços, dados, ferramentas para começar uma história. O próprio método do Padre PK bebe muito do Desafiante, né, cara? Que é um jogo que a gente do Lampião trouxe para cá também pelo pensamento coletivo, né? O Desafiantes, ele é sobre isso. Você tem o seu sistema de regras, né, que usa um baralho e tal, mas a gente se inspirou muito na questão do ir revezando entre os jogadores papéis e situações para que todo mundo coletivamente crie esse background da galera. Isso. O Crônicas, né, por si só, que é esse livrão aqui, para quem não conhece, vou mostrar aqui logo, que é o que a gente usa como sistema base. Ele é bem feito, ele é bem estruturado, né? Ele te aconselha a bolar a crônica para você ter uma noção mais ou menos de até onde o seu jogo vai, e aí você apresenta a proposta para os jogadores para eles criarem os personagens. Mas às vezes, cara, a gente só quer jogar. E, sabe, sem ideia, eu só quero jogar. Eu tenho uma ideia para uma cena, mas essa cena não vai alimentar uma sessão inteira. Então, vamos começar criando o personagem e no compartilhamento da narrativa de criação, tu vai tendo ideia. E a partir dali, sim, tu vai criar a tua crônica, que foi o que eu fiz no Azecos. A gente criou os personagens juntos e agora estamos jogando o Ganir da Heresia lá. Foda. E o que é foda, sabe, Luiz? Além disso, além de, às vezes, eu ter uma cena, qual é a cena que os meus jogadores querem jogar? Sim. Porque assim, Luiz, pensa o seguinte, você acabou de assistir, sei lá, 13º Guerreiro, aí tá pensando num jogo de guerra e tal, mas você não conversou, não apresentou sua proposta, mas você veio com isso na cabeça. Aí você senta na mesa, tá esperando um guerreiro, tá esperando um outro cara com machado, tá esperando um batedor, tá esperando tipo um grupo ofensivo. Porrada. Daqui a pouco aí vem um cara e faz um padre, aí vem um outro cara e faz a cortesã, aí vem um outro cara e faz o encantador de ratos, aí vem outro cara e faz o cocheiro. Eu, como narrador, eu imponho que você cometeu um pecado, Luiz. Eu, como narrador, estou dizendo, o seu personagem cometeu um pecado e foi um pecado direcionado para tal pecado capital. Tá? Vamos usar isso como exemplo. O nome é outro. Mas quem vai criar como foi o decorrer desse pecado, como foi a interpretação desse pecado, é você, Luiz. E aí, com base nisso... Já me passa meio que um tempero, né? Puxando o exemplo do Rafão, eu vi o 13º Guerreiro, mas você também viu um filme de guerra e está inspirado. Só que você viu esse filme novo, que é a história de um médico que não mata ninguém, o cara só está lá para salvar vidas. E aí? São 2 filmes de guerra, mas um é moderno, o outro é medieval, um sobre vikings e um árabe, e o outro sobre um cara que quer salvar vidas. Porra, já era, não tem uma porra nenhuma a ver isso daí. Então, aí, nessa introdução, você consegue entender o que cada um está querendo nesse jogo, mais ou menos. E foi muito o que eu passei com a galera do Azecos, né? E lembrando, tá, Luiz? Esse não esse é uma das ferramentas para início rápido. Se o narrador não quiser ignorar isso e começar de um método padrão, apresentando uma história padrão, tem. Assim como tem mais outros 2 estilos de início rápido. Né? Ou seja, você como narrador, você escolhe como você quer começar a sua campanha. Você quer dar liberdade e pecado? Você quer já começar com uma aventura rápida, já com um pouco de ação? Ou você quer começar em um método padrão? Luiz, como é você? O que você está fazendo? E tudo mais. Então, a gente pensou que nossa função, Luiz, é dar uma caixa de ferramenta que funcione. Sem ferramentas que você nunca vai usar, que quem nunca pegou um jogo de RPG que às vezes tem regras que você nunca usou, e com ferramentas que você use de verdade, igual aquele garfo, aquela faca que você sempre usa ela. Isso é bom porque, por exemplo, né, o Crônicas ele é bem robusto, ele tem regra para muita coisa, né? E aí, quando eu conversei com o Pedro Borges, que é o autor do Crônicas, e a gente trocou essa ideia sobre usar, eu falei para ele, mas cara, até que ponto você vai me liberar para eu colocar alguma coisa? Ele falou, você pode botar tudo que você precisa, não tem problema nenhum. Então, né, é importante lembrar isso, o Beauregard é standalone, você comprou o Beauregard, você já é autossuficiente para jogar da maneira que você quiser. Só que é aquilo, eu também não vou replicar o livro de crônicas dentro dele, porque seria uma tolice, uma besteira, porque eu realmente não preciso, né? Eu não preciso. O Crônicas ele tem uma proposta que é muito modular,
certa maneira, né? Ele é muito, usa só o que você precisa e tá tudo bem num quadradinho, assim, para você só pegar, né? Você puxa uma Exatamente. gaveta e tem vários compartimentos ali, você pega só o que você vai usar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou só valorizar aquilo que o Beauregard tem de principal. Por exemplo, eu não vou colocar regra de navegação, sabe? Porque não faz, sabe? Não faz diferença. Não tem nenhum mote em Beauregard que estimule a navegação. Vai ter um resuminho de um parágrafo para como você lidar com navegação, caso você tenha. Regra de combate em massa. Não vai existir. Praticamente não Porque existe grandes combates em não massa é em uma Beauregard. coisa que você vai ter como uma coisa corriqueira que você precise muito daquela informação, né? Mas aí, claro, você tendo ele, você pode ter o seu acesso a essas coisas. Mas a gente vai ter um resuminho disso tudo lá. Só não vai estar aquele detalhamento, porque eu quero focar no que é importante, focar no que o cara vai usar, né? O resto, se o cara quiser procurar, o cara quiser ver, até porque o Pedro é uma pessoa extremamente generosa, lá no site do Crônicas tem quase tudo que você precisa para poder jogar, então não é nenhum segredo isso também. E para que fique claro, tá? Nós, como jogadores, nós somos fãs do Pedro desde o Avalon D20. Ele escreveu um cenário para o Avalon pela Conclave. São 3 pequenos livros em brochura, que até hoje, para mim, um dos melhores materiais lançados para D20. Eu costumo dizer, o Jefferson usa essa frase, mas é maravilhosa. É o único jeito de jogar D20 que parece divertido. Isso aí. E, O único jeito e é certo muito de jogar bom. D20 É muito bom. E aí o que acontece? Desde aquele tempo nós já éramos... A gente chegou um tempo atrás, quando só existia D20, que foi quando nós começamos a escrever Bell, a pensar em utilizar o D20 e seguir as regras do Avalon, porque era o que tinha na época. Então, desde lá, nossa parceria com o Pedro, né, o Jefferson o conheceu devido à Conclave, o Jefferson já escreveu para o Midgard, né, os Guerreiros do Norte e tal. Então, houve uma conexão. Então, que fique claro, né, já ouvi algumas pessoas falarem que foi questão de foi marketing ou comércio. Não, não foi, gente. Nós conhecemos o Pedro muito antes do Crônicas ir para o New Order, antes da New Order se tornar nossa casa. Né, um dia nossa casa foi a Conclave, mesmo o Jefferson tendo conhecido, abraço para o Cut, para o pessoal de lá, que foi quem deu a primeira casa para a gente. E depois que eles seguiram para o board game, nós ficamos um pouco sem casa, logo em seguida fomos para a New Order. Então todo mundo se abraçou, foi meio sinérgico. Foi acontecendo, todo mundo deu certo. A própria New Order, né, cara? Eu nunca esqueço, pô. Eu não lembro o ano agora, mas sei lá, 2014 ou 13, não sei, por aí. Fui num dungeon carioca lá na Barra. Aí tava lá Manjuba e Anésio lançando Yggdrasil, né? Não tava com o livro pronto, estavam lá divulgando, né? Eu cheguei lá na minha e tal, o Plebeu na época que ajudava a organizar ainda me apresentou lá os dois e tal. A gente trocou uma ideia, eu falei: não, tem um jogo também, tô escrevendo para lançar, vamos jogar, pô. E tava aí, o Fernando tava com eles também, né? O Fernando que era mais ativo aí nos eventos, né? Era quase que o narrador oficial da New Order, tava sempre envolvido nas paradas. E, né, cara, nesse evento eu, pude conhecer os caras e tal, então a gente trocou uma ideia e eu falei para eles jogarem, né? Falei para eles jogarem Beauregard ali e eles toparam, vamos jogar então. Que logo depois ia rolar uma apresentação do Yggdrasil, né? Que tava, novidade, ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar daquela porra também. Fui dar uma olhada aqui, parece que é de 2015 o Yggdrasil, então deve ter sido por volta disso daí mesmo. Ou 2014, porque, né, tem aquele período dele lá, então 2014, 2015. Acho que é isso aí, E aí a gente jogou e tal, os caras piraram no jogo, se amarraram e perguntaram: pô, você vai lançar isso aqui? Não quer lançar, não? Aí eu olhei, vou, pretendo, com a Conclave. Aí eu vi a tristezinha nos olhinhos deles, assim: pô, sacanagem, cara, porra, cola com a gente já agora, pô. Tocou a música do Hulk, né? Eu não sou dos papos, né, cara? Já tô com a galera ali, porra. Não vou ficar, não, beleza, estão aqui do meu lado, então vamos lançar. Porque os caras são daqui de perto, relativamente, né? De Niterói, ali, Alcântara e tal, é próximo daqui. Então, até pela logística é mais fácil, né? Mas aí, passou o tempo, aí quando lá na frente a gente começou a ver que a Conclave estava realmente indo para o caminho do board game, até por uma questão óbvia de retorno, porque a Conclave, cara, se tu parar para pensar, na época que só existia 2, 3 editoras no Brasil, a Conclave lançava essas porra aqui, ó. Sabe? Livro deles, nacional. O Crepúsculo. Eu encontrei com o Cut explicando o lançamento do Crepúsculo, se não me engano, o 13º Encontro Internacional de RPG, que é o ano que o Justin Attili vem no Brasil para falar sobre o fim do World of Darkness.
Aí. E ele estava lá explicando Crepúsculo, e já tinha o Londres, Cidade das Brumas, já tinha Aventuras, Já era antigo, já tinha livro de ritual. né? Crepúsculo já era um jogo antigo nesse ano aí, provavelmente. Porque os caras estão lançando lançavam no peito e na raça há muito tempo, cara, quando não tinha nada no Brasil mesmo, né? E aí, por uma questão de lucro, porra, vamos tá dando mais certo, vamos para lá então. Mas em nenhum momento eles me abandonaram. Eu aqui, porra, percebi, fui lá com os caras e falei, pô, acho que eu vou sair fora, cara. O que vocês acham aí? Tá ruim? Vocês já querem tocar o barco pra gente lançar? Tá, como é que tá a situação para vocês? Aí o Cut também abriu o jogo e falou, ó, cara, por enquanto a gente tá enroladaço, não vai dar para fazer por enquanto. Se você acha melhor seguir e tocar o teu projeto, vai lá, vou apoiar assim que sair e tiver a oportunidade. E é isso daí, sabe? Tanto que Lembrando que nesse tempo nem sonhava em financiamento coletivo, né, Jeff? Não tinha muito esse papo ainda, né? Acho que no máximo você tinha o Violentina, né? Não lembro agora, porque esses Verdade, anos foi o primeiro. meio confusos na nossa cabeça, né? Mas no máximo você tinha o Violentina que já estava dando aí o seu gás e tal. De repente o Terra Devastada já tinha saído também, provavelmente. Agora é meio confuso na minha cabeça esses anos aí. Mas foi muito nessa pegada, né? Então tudo foi muito tranquilo, tanto a transição de Conclave para New Order, quanto a permanência na New Order para chegar até agora. Porque, cara, assim, a gente estava, desde o ano passado, eu acho que a gente está falando que o financiamento vai começar. E eu sempre acompanhando com o Anésio a possibilidade. Aí, vamos. E aí pintava alguma coisa, surge uma coisa, surge outra. Mas em nenhum momento desse tempo todo, o Anésio e o Manjuba pararam de apoiar a gente, incluindo, cara, né? Não querendo jogar nada assim né, sei lá, só para mostrar que é um apoio real. Até financeiramente os caras apoiam a gente, sacou? Ajudando ali a pagar um custo de alguma coisa, ajudando a pagar uma arte aqui, ajudando a encomendar uma capa, sabe? A parada não está dormindo, a parada não está abandonada, porque é muito comum as pessoas virem pra gente perguntando dessa maneira. Pô, mas e aí, tá com os caras e os caras não estão fazendo nada? Não, bicho, é porque a gente não tem que ficar esbravejando tudo, não. Mas sendo um momento de falar, né, de agradecer principalmente, a gente agradece e fala, eu sou extremamente grato ao Anésio e ao Manjuba, que são os caras que eu costumava sempre falar, né? Os caras são piranha igual eu, sabe? Os caras que se envolvem, mete a mão, faz e tal, e vambora. E o papo sempre foi reto, sabe? Tipo, Luiz, tipo assim, dá, não dá, não dá, não dá. Nunca foi de ficar com dois papos, de bater a mão nas costas e dizer que foi gente boa. Tipo, o Manjuba e nem o Anésio eu conheço eles pessoalmente. Não conheço nem o Jefferson, nem o Jorge pessoalmente. Mas eu sei que são pessoas que a gente iria pro baile e tomaria uma breja de boaça, sacou? E é todo mundo feliz e tal, de boa, porque você percebe quando o cara é sangue bom. Sacou? Então sempre foi muito papo reto com a gente. Ó, dá para fazer, ó, não vai dar para fazer, o lance é esse e tal. E foi isso, cara. Foi assim que a gente chegou até o momento e estamos realmente, assim, num momento de muita excitação, sabe, Luiz? Mas ao mesmo tempo de muita apreensão. É tipo banda quando vai lançar o primeiro disco. Ele ficou 10 anos gravando aquela música e tá com aquele medo, aquele receio, quer que todo mundo goste e tal. Perfeito, gente. Cara, ótimo. Como eu falei para vocês em off, essa junção New Order com Lampião, cara, eu acho genial, certo? São duas equipes que eu admiro pra cacete. A Conclave acabou não rolando pela Conclave, mas a Conclave é uma editora que eu respeito muito, é uma empresa que eu respeito muito. Pô, tá lançando uns puta board game aí, pô. Não, exato, muito pelo lado do board game, porque eles lançam umas coisas muito fodas, certo? Não peguei muito a parte do RPG deles, cara, mas a parte do board game deles eu admiro pra cacete, eles lançam umas coisas geniais. Então, cara, são caminhos que se separam, são caminhos que se juntam, isso acontece, isso é natural, desde que todo mundo que esteja envolvido, que passe pela parada, cara, faça pra fazer certo, sabe? Vai fazer, faz certo. Vai fazer, faz direito. É uma coisa que eu me orgulho muito, até na questão da nossa postura enquanto grupo do Lampião. Qualquer lugar, qualquer casa que a gente entra, a gente sai com a porta aberta, sacou? A gente não sai de lugar nenhum fechando a porta, do tipo, nunca mais quero te ver, cara, sabe? Não, é sempre deixando do jeito que a gente encontrou, se bobear, né? Botando um vasinho novo de planta ali ainda. Com certeza. Até para aproveitar isso, sabe, Luiz? Duas pequenas coisas que quero falar. Uma, o Beauregard, ele é o primeiro jogo do selo Last Order.
Que a New Order hoje ela chegou a um ponto de ela ter condições de ter um segundo selo dentro da New Order que vai ser para lançamentos totalmente nacionais. Então nós já sabemos de algumas coisas que podem ser para Last Order, mas até o momento não devemos divulgar. Então tem tudo para ser um selo maravilhoso brasileiro. E pra além apoiar, de tudo, para apoiar a galera como a gente, sabe? Que tá criando o jogo, tá querendo meter a cara e tal, e não tem um expertise para fazer e terminar, para chegar ao projeto no final, né? E por último, cara, esse lance do papo reto do Lampião, sabe? Tipo, a gente é muito claro, sacou? A gente não se envolve em maiores confusões, em maiores tretas, tipo, a gente prefere usar a internet realmente para a comunicação do Lampião e com os nossos fãs. Então o papo com a gente é bem curto, sacou? Quando eu falo curto no sentido de que não tem muita conversinha, de treta, onde a gente chega é bem aceito, é bem feito, é bem conversado. E o que não agrada, rapidamente quem está mais próximo do Lampião, faz parte do grupo do Lampião, percebe. Sacou? Já sabe o que não agrada a gente, o que agrada. E é função do Lampião manter a chama da imaginação acesa. Sacou? Então é por isso que a gente lança muito RP joguinho, é por isso que a gente lança muito jogo free, é por isso que a gente lança muito livrinho barato, e a gente não vai parar com isso, entendeu? Então faz parte da nossa ideologia como estúdio de criação, entendeu? É o lado subversivo mesmo da imaginação. Cara, tem um projeto aí, vou até te dar um spoiler aí, hein? Projeto que infelizmente eu esqueci o nome porque foi um brainstorm com o Jorge, assim. Que conveniente! Uma coisa absurda. Que a gente está querendo bolar, cara, um esquema para vender jogo no metrô, cara. Paradinha pequenininha, assim, pro cara ler na viagem, jogar e no final ele termina conhecendo um jogo nosso de maneira muito resumida que ele jogou lendo, sabe qual é? A gente tá trabalhando nisso daí. Aguarde que vai vir uma paradinha bem maneira nessa pegada aí. Doidona. Adapta para as estação tubo aqui de Curitiba. Adapta para as estação tubo de Curitiba aqui. Para vender no ônibus, sacou? Para parar no meio do ônibus, levantar e falar: desculpa atrapalhar a sua viagem, mas aqui eu tenho um joguinho para a família, para o menino, para a titia, para a vovó e para o vovô, né? Distração da sua viagem. Vamos lá. Perfeito. Entrando então nesses pontos, gente, voltado no Belregard. Para onde vocês planejam levar o cenário a partir daqui? Qual que é qual que é a direção que vocês querem levar e o que vocês têm de projeto que vocês já podem mandar para a galera aí? Do Belregard, né? Do Belregard, vamos focar no Belregard aqui nesse detalhe aqui. Pô, então, cara, o próprio financiamento ele já mostra muito isso daí, né? Porque o financiamento ele tem algumas metas extras e tal que dão cabo de, porra, você pegar aventuras prontas, né? Que são os Torva Tabulatorum, que cada Torva é um livreto que tem umas 6 aventuras dentro, se eu não me engano, né? Então, porra, é material, sabe? Muito para você poder E cada um usar, num tema, tá? Cada Torva tem um tema, né? Um tema podre, escroto, né? Como tem que ser. E aí isso já mostra muito. Por quê? Como o Belregard ele é um cenário grande, né? É maçudo, ao mesmo tempo em que a gente entrega um cenário grande, a gente insiste para o cara para ele entender que nem tudo que está escrito ali está escrito em pedra, que ele pode conseguir alterar por conta de como o livro é apresentado. A gente entende, enquanto jogador de RPG, que é muito difícil começar a jogar num cenário novo, porque você não está familiar com ele ainda, você às vezes não sacou exatamente qual que é a pegada de uma aventura naquele jogo, de um cenário dentro daquele mundo, né? Então você, é muito fácil ficar perdido, cara. Você pega aí, por exemplo, atrás de você e tem um Numenera. Eu conheço muita gente que, é sincero e fala, ainda não entendi, ainda não sei exatamente o que é. Não é só um D&D com planador, sacou? Tem alguma coisa a mais que eu não peguei. Tem uma parada mais, tem um feeling ali que não rolou ainda, né? Isso acontece, sacou? E a nossa maneira de tentar evitar que isso aconteça é entregando essas aventuras, porque elas são uma coisa simples, tu começa rápido, sabe? Tem umas aventuras ali que são assim, uma parada é absurdo, cara, de tão, né, simples mas bem apresentado. Ela entrega para você a nata do jogo, né? Ela entrega para você exatamente o que o jogo é. Você tem, por exemplo, que já tá no financiamento, já quem quiser pode baixar lá, só procurar. Ela é simples, mas que talvez com o passar dos anos, né, Jeff? Né? Quando você pega nos links no financiamento, tem, por exemplo, o Riso sobre as Ancestrais para você jogar, que é uma aventura que ela começa toda tradicional, né? O típico grupo
de guardas de caravana vão levar uma mercadoria do ponto A ao ponto B. No meio do caminho algo acontece, essa mercadoria, né, ela precisa ser analisada com um pouco mais de cuidado e uma questão nova e absurda aparece, a galera tem que resolver. E aí, quem é o culpado desse absurdo? Ninguém sabe, né? Eu não respondo na aventura porque o foco é você resolver o absurdo e o que você vai fazer com isso depois fica por conta da sua mesa. Mas você já pegou qual é a ideia, você já sacou qual é o clima, você já sacou o que existe nesse mundo, né? Aí tem uma outra aventura, por exemplo, que é a Besta da Fome. Que tá Jeff, e só para fazer um adendo, tá? Sobre o lance que a gente falou, sabe, Luiz, de que a gente cruza os nossos jogos. Uhum. Para quem já jogou o Riso sobre Asas Ancestrais e queira saber mais deles, baixa Um Sonho de Liberdade, né? Lute pela sua liberdade, que são guias de campanhas que nós fizemos para desafiantes. Tem na página do Lampião. Lá tem uma explicação sobre outros personagens que estão nessa aventura Riso sobre Asas Ancestrais, mas para você jogar desafiantes. Tipo, você vai ver que o filho do cara que contrata a caravana faz parte de lutas clandestinas atrás do chiqueiro, e tem um cara que dá o resto dos lutadores para os porcos comerem, né, que lembra um filme que a gente conhece. Então, tem essas brincadeiras cruzando jogos. E você consegue fazer com que seja um processo divertido também criar, sacou? Uhum. E isso é bacana. Tem, por exemplo, uma aventura de Deloyal que passa em Beauregard numa era passada, quando o Império estava caindo, que é exatamente os personagens lutando contra o Império, sacou? Então, pô, é isso aí, sabe? E aí mas aí você descaracterizou. O jogo ficou sem terror. Não, esse Deloyal você joga ele com terror, ele é com horror também. Ele tem mecanismos para reforçar o horror e o terror no jogo. Então, você vai jogar um Deloyal, é um jogo de ação ainda, é um jogo ainda de aventura, de investigação, de infiltração, de ataque, mas tendo o toque do Beauregard nele, que é esse terror, essa tensão aí do mal, né? Se a gente for fazer uma comparação, se a gente for fazer uma comparação rapidinho, assim, pro pessoal que é mais, o pessoal que é mais tipo mundo pop, entendeu? Você pega primeiro Alien, O Sétimo Passageiro, terror de sobrevivência, certo? Suspense bem pesado. Você pega o segundo Alien, ainda é terror, mas é ação, tem aqueles Marines, tem metralhadora, tem tiro pra todo lado. Mas é o mesmo universo, ainda é terror. Você ainda se caga quando você vê um alien chegando. Entendeu? Não é porque mudou um pouquinho a mecânica, ali o tema que você descaracteriza a parada. Você só dá uma nova visão. E você quer jogar Beauregard mais pesado ainda do que talvez até no seu clima original, tem Beauregard pra Pesadelos Terríveis. Então você quer jogar Beauregard de maneira logo gore, logo você quer lidar com o horror e a bestialidade e a sombra de modo como parte central do jogo, vai jogar Pesadelos Terríveis com regras para jogar Beauregard. Então é fazer com que a transição ela seja gostosa, legal. Não, mas a intenção é assim, não quer dizer, não, cara, falando sobre o futuro, eu assisti um documentário com a J.K. Rowling, obviamente, né, comparando as proporções, mas ela no documentário, o cara fica perguntando para ela, né? E o futuro dos personagens, para quem não sabe, J.K. Rowling, né, Harry Potter. E o futuro, aí ela fala assim, na minha cabeça, tal pessoa... ela ainda não tinha lançado esse último livro, né, que tem a continuação. Mas ela fala assim, tal pessoa casou com tal pessoa tem um filho. Aí ela fala assim, quer saber de uma coisa? Deixa eu tirar isso da minha cabeça, porque isso não tem que acontecer. Então, quando pensamos em Beauregard, no último chat lá com o pedido do Play, o pessoal perguntou, qual é o grande plano da Sombra? Cara, aonde mero Rafael, criatura mortal, pequena, eu vou conceber o que uma criatura titânica pensa. Ainda mais no livro do Beauregard, que é escrito por um homem, contratado por outro homem, e tem um terceiro homem que está lá copiando, amando do... Sacou? Então, tipo assim, esses mistérios não estão escritos, não está sob nosso poder, e a gente pretende que continue assim. Sacou? Tipo, vamos fazer uma comparação, mas tipo, não importa muito o Gênesis e o Apocalipse, o que está importando é os livros que estão no meio ali. O meio. Sacou? Então, como começou ou como vai terminar, talvez não seja tão importante quanto a história que vai ser contada no meio do Bel. Então, a origem Isso aí que tu falou agora me fez pensar.
a cristandade seria tão mais fácil de lidar se as pessoas pensassem assim, né? Não importa tanto o Gênesis nem o Apocalipse, mas o que está no meio. Porra, Jeff, na moral, bate aqui que nós é nós. Bate aqui, caralho. Porra, cadê você? Porra, é nós, caralho. Cadê eu aqui? Não, você não. Você não escreve. Eu apontei a minha mão pro monitor em vez de apontar pra webcam. Olha o nível da pessoa, tá ligado? O cara é tão inteligente que eu apontei pro monitor. Pro monitor. Né? Tá aparecendo. Por isso que você não bateu na hora. Perdeu a chance. Quer virar youtuber, dá nisso, olha só. Caiu os pontos. Tá vendo? E, cara, falando sobre esse lance de futuro, sabe, Luiz? Um dia a gente conversou, sabe? Ficou aquela vontade. Falou, cara, vamos falar sobre quais são os eventos que estão para acontecer de modo futuro? E aí foi mais uma das ideias que veio, ficou aqui pairando. Mas até hoje não está escrito e talvez saia no máximo em torvas. Talvez a gente fale... O Beauregard está muito bem amarradinho no sentido de você entender como é a situação do mundo no grande plano das coisas, o que está acontecendo em cada lugar. Então, assim, se o narrador quiser fazer esses caminhos do mundo, ele faz muito fácil. Né? Eu, consegui narrar uma campanha aí nesse ano, com o meu pessoal aqui, e a gente explorou um desses lados. Começou ali com toda a motivação de uma guerra civil rolando numa região, mas quando o jogo estava acabando, no final da campanha, ninguém estava ligando mais para a guerra civil, porque o jogo é sobre eles, é sobre os personagens, é sobre o que cada um estava buscando individualmente dentro daquela guerra lá, né? Que aí a gente, novamente, se um cara quiser criticar, a gente quebra totalmente a questão do coletivo medieval, que o RPG tem que ser sobre o homem indivíduo, né? O homem indivíduo é uma coisa moderna, não é uma coisa medieval. Mas no RPG tem que ser, tem que ter isso, né? Senão, se eu não jogo com personagem, eu jogo com os camponeses. E aí eu jogo de general comandando, né? Age of Empires, né? Comandando por cima. E ao mesmo tempo a gente não queria que o cara que fosse começar a jogar tivesse a obrigatoriedade, Luiz, de conhecer o cenário todo por completo. Como acontece em alguns jogos, que é quase difícil você começar a jogar sem ler o jogo todo, o cenário. Tipo, cara, você começa numa vila padrão, não tem divisão de lá da cidade tal, para cá cidade Y. Eles não sabem, a vida deles é muito pequena. E o isolamento permite muito isso, sabe? Cidades que tombaram e cidades que nascem, e te dá um espaço assim, sabe, Luiz? Você quer uma cidade que seja governada por uma mulher grávida e todo mundo seja pintado de branco, louvando um crânio branco, ao estilo Mad Max? Dá para colocar. Por quê? Porque não tem lei. Não tem ninguém para vir impedir que esse culto aconteça. Sacou? Então você tem tudo muito... são seus personagens, sacou? São seus jogadores. Bota eles aí, bora, resolve. Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente queria, sabe, Luiz? E tem sido muito agradável essa fórmula utilizada. Perfeito, gente, perfeito. Eu acho que para a nossa conversa de hoje a gente já falou coisa pra caceta. A gente tá chegando já no limite entre um episódio de um vídeo do YouTube e um podcast já, né? Vou lançar o Dados e Contra-Capas Cast. É legal, hein? Eu acho que falta um podcast aí de RPG. Tem uma galera fazendo, maneiro, mas é bom ter mais. Mas nunca é o bastante. O Jefferson, ele estava preocupado, né? Se a gente ia conseguir dar o tempo. Se ia render conversa. Agora passou de meia hora, eu falei, foda-se, solta os caras aí, deixa eles falar, mano, que eles têm muito que Mas é sério isso aí, hein, do podcast, hein? Eu acho maneiro, hein? Se você concorda comigo, escreve aí nos comentários e vamos convencer o Luiz a fazer um podcast para chamar pessoas para falar sobre os jogos. Escreve no canal e deixa o like para você receber notificação. Aí, ó. Deixa like. Perfeito, gente. É Lampião, cara. Lampião é isso. Lampião é isso. Gente, eu adorei o papo, a entrevista, a conversa toda foi muito foda. Eu espero, como eu falei, se alguém ficar com muita dúvida aí de alguma coisa e tal, pergunta aí nos comentários que a gente dá uma olhada, responde. E até, se você quiser, convença o Luiz. Nós fazemos uma parte 2 disso aqui. Mole pra nós. Me convença. Mas precisa mesmo me convencer, né? Luiz quer fazer? Velho, nem quero, velho. Deixa. Isso aí. Eu faço. Perfeito, gente. O papo foi foda. Adorei, ok? Quem está assistindo, põe aí nos comentários todas as coisas que o Jefferson e o Rafão pediram para vocês me convencerem de fazer. Ok? Já tem uma lista aí, tem umas duas, tem pelo menos duas da podcast e a segunda versão. As dúvidas. Né? E as dúvidas também. E
tá aí, gente. Não na reza, mas na torcida foda para que bata logo a meta básica, para a gente pegar a meta estendida e quanto mais conteúdo melhor, certo? Para todo mundo poder se divertir, ou então se desesperar, ou perceber que tem um psicopata maluco dentro de você. Como eu percebi que tem vale dentro da lembrar galera que esse do vídeo aqui é um complemento ao que você já fez, né, cara? Vale lembrar Com que esse certeza. vídeo é um complemento àquele seu, Roda né, o pra canal galera, aí. porque a gente realmente não falou muito sobre o básico das coisas, a gente foi direto para os aqui, assuntos, né? aqui é Então a aprofundar galera mais, dá a gente uma vai se olhada lá estender naquele mais, né? videozinho lá que tu explica legal, fala, tu Que vai estar explica na descrição do vídeo. som no cardzinho aqui em cima, ó, fica à vontade. Aqui o Luiz vai botar tudinho para vocês aí. Isso aí, gente. Começou, eu já falei do Beauregard antes com o Chroma Key e tudo mais, certo? Dando uma zoadinha e tal. Mas o básico da ambientação e tudo mais, e o que eu sinto sobre o cenário da vez que eu joguei com o Jefferson, tá lá naquele vídeo, certo? E é isso aí. Eu queria agradecer muito a vocês dois por terem vindo aqui participar do canal, Eu que certo? agradeço, cara. Eu que agradeço. Eu sinto que tem que dar mais espaço para todo mundo. Todo mundo tem que ter mais espaço para falar sobre as coisas. Produção nacional, cara, eu sempre vou bater nessa tecla. Produção nacional Que tem bom. que ser incentivada e tem que ser colocada para frente, certo? Tamo Galera, junto. a galera fala que pô, as coisas lá de fora são muito caras, mas daí quando vem a coisa aqui de dentro não apoia e daí o negócio aqui de dentro fica caro porque não tem apoio. Entra Por aí num mesmo. ciclo A infinito lógica é meio que maldito. essa mesmo. Então, cara, é isso. Só contamos com o apoio de vocês para que esse sonho de verdade seja realizado. E posso garantir que não vão se arrepender do apoio do Lampião. O que caber a nossa parte, pode apostar. Que a gente garante aí é apoio contínuo e enquanto tiver gente para jogar, a gente está escrevendo. É nóis. Perfeito, gente. Então tá bom, vamos encerrar o vídeo agora. Eu não sei se é uma boa ideia eu fazer meus círculos mágicos aqui, porque alguém pode estar olhando, né? E sei lá, vai que eu sou alvo de inquisição. Cara, eu não faria, porque a sombra é viva, entendeu? E Deus é morto. Então a gente vai encerrar de um jeito um pouquinho mais singelo esse vídeo para não chamar muita atenção das pessoas, beleza? Eu concordo. Deixa eu tirar certos implementos que eu tenho aqui para não chamar muita atenção das pessoas, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Espero que vocês estejam apoiando o Beauregard. Espero que vocês gostem do RPG, se já testaram ele, se já jogaram o cenário, ok? E eu vejo todos vocês no próximo vídeo, gente. Até mais.